Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no nosso podcast da Revista Agrícola, levando para você informação técnica sobre a safrinha 2025. Não só aqui na região do Vale do Paranapanema, mas também em várias regiões. Nós estamos chegando no final desse período de colheita. E agora nós estamos aqui na cidade de Cruzália, estou aqui na Fazenda Alire, se eu não estiver enganado, né? Fazenda Alire. Com o produtor rural, o Gianni Diraime, a gente vai conversar com ele sobre a safrinha 2025. Então fique ligado aí que vale a pena você acompanhar informações sobre esse momento muito importante que é fechar o ciclo da safrinha 2025. Nante, seja muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, né? Abrindo o nosso bate-papo, gostaria que você falasse um pouco sobre como que você avalia o desempenho da safrinha 2025 nas áreas onde você atua. Bom dia, Marcelo. Para te dizer a verdade, a safrinha esse ano ela foi muito heterogênea, né? Porque teve lugar que choveu, teve lugar que não choveu, teve lugar que plantou na hora certa, teve lugar que não deu para plantar. Graças a Deus que nós demos até uma sorte das duas áreas que a gente deixou para plantar adubação verde, foi as duas áreas que demorou mais para chover, que choveu menos e que possivelmente iria colher bem menos, né? Então deu certo que essas duas áreas eu já tinha marcado de deixar para plantar depois. Aqui na região de Cruzália aqui choveu bem, né? Então teve um período de seca, né? Teve a geada, né? Que tudo isso tirou um pouco, mas se tratando de safrinha, que geralmente você perde até uma quantidade de produção grande, né? Para nós assim foi até bom. Perfeito. Né? Foi um período bom de... Avaliando de forma geral, nós tivemos aí uma safrinha boa, né? Sim. Tá. Nani, vamos falar agora sobre a questão, você atingiu as expectativas de produtividade? Claro, você citou bem que nós não tivemos uma safrinha ótima, mas uma safrinha boa. Uhum. E aí você, como produtor que investe em tecnologia, a gente sabe disso, você tinha aí as suas expectativas de produtividade. Eu gostaria que você falasse um pouco, tanto na questão do sequeiro, como também na questão da área plantada sobre o pivô. Então, no pivô a gente planta esperando 400 sacos, né? Mas nem todo pivô a gente conseguiu isso, né? O pivô que nós colhemos menos produziu 370 e o pivô que a gente colheu mais, que é o menorzinho deles, 411. Eu acho que a geada, 10, 15 sacos mesmo, porque ele já estava quase ficando duro, levou um pouco aquela primeira geada, queimou a ponta das folhas, no sequeiro também, né? E o sequeiro a gente planta esperando 300, mas nunca dá 300, né? E esse ano, graças a Deus, até passou um pouco, a média passou de 300, só que se for analisar a safrinha como um todo, a gente tem que falar também em preço e em custo de produção, né? Porque se você for ver, os preços estão muito baixos, né? E o custo de produção aumentou também com a cigarrinha agora, né? Nós aumentamos em pelo menos 3 a 4 pulverizações. A gente vai falar sobre essa parte de comercialização, né? Mas vamos falar assim sobre essa questão, sobre o andamento de uma safrinha boa. Quais foram os grandes desafios encontrados na safrinha? A gente falou um pouquinho sobre essa questão climática, né, que você falou aí, sim, né, do como foi, mas falando de uma maneira em geral, quais foram os grandes desafios que você encontrou nesse período aí dentro da cultura? Então, tirando as outras coisas que nós já tínhamos nas outras safrinhas, o que veio assim recentemente, de 2, 3 anos aí para cá, a cigarrinha, né? Só que esse ano a cigarrinha não foi tão agressiva como o ano passado. O ano passado teve um pivô que a gente plantou um material que não tolera em nada a cigarrinha. Nós fechamos um pivô com 140 sacas de média, quer dizer, menos da metade, bem menos da metade do esperado. Perfeito. Entendeu? E esse ano teve também, mas muito mais tranquilo. Inclusive esse material mesmo foi até bem, né? Eu não tenho coragem de plantar, sim, porque eu não gosto de plantar um material que se
Se der muita cigarrinha não dá nada, e se não der, dá bom. Então, o problema foi esse, né? A questão da cigarrinha, mas também foi tranquilo. Teve algumas áreas que plantou e choveu pesado em cima, mas depois acabou nascendo, perdeu 20% de planta, mas acabou produzindo até razoavelmente bem, né? Certo. Então, assim, questão para nós aqui nessa região, né? Agora, eu sei que tem muitas regiões que foi muito seco, foi talvez a pior safrinha, então é difícil da gente falar, né? Porque... Você fala da sua realidade, né? Tipo assim, pra cá foi bom, né? Então, eu sei que outras regiões foi muito ruim, então eu não posso dizer que a safrinha foi boa para todo mundo, entendeu? E se você tem um clima tão ruim como foi para essas pessoas, não tem milagre, né? Perfeito. Não tem jeito de você produzir bem com um clima muito ruim, né? Antes, você falou, ainda seguindo nessa pegada, vamos falar sobre essa questão do cigarrinho. Você tocou num assunto que em várias entrevistas, e eu tenho feito entrevistas com produtores em várias regiões, né? E o fator cigarrinha realmente é algo que tira o sono e preocupa muito o produtor. Sim. Eu até tenho conversado com representantes de empresas, especialistas de empresas, onde eu pergunto, existe realmente um produto eficaz? E a resposta muitas vezes que isso não tem ainda, e é muito da questão do manejo para que isso possa ser feito. Você falou que no ano a cigarrinha foi muito severa, já no outro não foi tão severa. Sim. Né? E a gente percebe que a questão da cigarrinha é um fator muito predominante com relação à produtividade. Existe algum planejamento para que se possa saber, vamos ter ataque maior de cigarrinha ou não vamos ter? Você consegue identificar, você que é um produtor técnico, quais são essas diferenças que muda para um ano ter um ataque severo da cigarrinha ou outro não? É a questão do plantio mais cedo? Então, lógico, se você fizer um plantio mais cedo que todo mundo, por exemplo, teve um pivô aqui que eu colhi e ainda fiquei esperando para plantar, mas acabei plantando no começo de fevereiro. O ataque ainda foi grande, mas era só metade do pivô. E praticamente eu acho que na região aqui foi o primeiro milho. Mas o ataque foi muito grande. Se fosse hoje, talvez eu esperaria mais uma semana. Mas aí, como você tem o problema também do risco de geada, de outras coisas, você acaba colocando um material que tolera mais a cigarrinha e tenta antecipar. Mas não antecipar muito, porque no meu ponto de vista, se você tiver um plantio pequeno e não tiver outros plantios em volta, é difícil de você controlar, porque você acaba de matar aquela que está ali e já vem uma nova... É como se o ataque fosse todos naquele que existe ali, até que porque possa, só tem não lá tem para outra. ele comer, entendeu? Sim. Então, é igual a pomba quando você planta girassol, por exemplo. Só eu plantei girassol, você vai perder o girassol inteiro. Eu perdi 1000 sacas de girassol uma vez que eu plantei, porque só tinha o meu girassol ali. Ela só não comeu o miolinho lá porque ela não conseguia, mas come tudo. Então, quer dizer, se você tem vamos dizer assim, um inseto que precisa se alimentar e ele não tem o alimento e você plantou ali, ele vai para lá, ele vai migrar para lá. Perfeito. Não tem jeito. Vamos falar agora sobre essa questão que você tinha falado para mim, sobre essa questão de custos, né? Que é muito importante a gente associar a questão do custo, pensando também numa lucratividade. Porque os investimentos, eles podem trazer para você uma produtividade elevada. Porém, é preciso entender como que isso vai repercutir na questão da produtividade. Falando sobre custos e investimentos, qual foi o manejo, de que forma você investiu aí? Foi um pequeno, médio, alto investimento? Como que foi essa sua safrinha, Nani? Ô Marcelo, eu nunca faço baixo investimento, mas assim, vou te dizer por quê. A minha adubação na safrinha é uma adubação muito boa, porque eu faço uma adubação até, um exemplo, que se for para o milho der 400 sacos ele vai dar, embora nunca deu. No sequeiro eu nunca consegui. Mas o que eu quero dizer é assim, tudo que sobra, eu faço o cálculo da exportação, do que leva embora, e tudo que falta eu coloco na soja depois. Então, por exemplo,
Aí eu vou lá e adubo soja com 300 kg super simples, 500 kg super simples. Você falar isso, nem fala que é louco, mas já tem o restante do fósforo que eu joguei no milho. Então eu faço uma boa adubação de safrinha e retiro no verão, porque a soja ela é menos dependente do adubo na linha. Ela tem que ter uma terra vamos dizer assim, com equilíbrio bom dos nutrientes, né? Então é o que a gente tem feito. Eu faço uma adubação até maior do que o milho pede, mas quando ele deixa de produzir o que eu coloquei, eu tiro da soja. Eu faço isso. Então, assim, no meu custo, o milho a 60 ficou 188 a 202 sacos na safrinha, porque depende muito do número de pulverizações e do material, do preço da semente que você comprou, né? Ficou nessa faixa. E o milho no pivô beirou 250 sacos, porque aí eu coloco mais a energia, depreciação do pivô. Nesse custo está envolvido praticamente tudo, né? Porque eu coloco o preço do autopropelido, eu coloco o preço do plantio, colheita, coloco tudo. Não é 100% que, por exemplo, eu coloquei o preço do milho a 60, hoje não está 60, e eu tenho um custo para secagem, né? E frete, né? Então esse custo só que eu não coloquei. Certo. Entendeu? Nani, passando para outra fase agora, você falou da questão dos processos de investimento, né? Você falou que nós tivemos uma boa safrinha, né? Não foi uma ótima safrinha, mas foi uma boa safrinha. Se você fizesse uma comparação sobre a realidade da safra desse ano e a safra a safrinha do ano passado, como que você avalia os dois resultados? Para nós, eu acho que foi uns 15% a mais. Mais ou menos, então, da produção. Pela conta que eu fechei, até foi ontem que eu vim aqui, acabei de fechar, embora falta colher 2 alqueires, mas a gente fez uma conta ali. E foi uns 15% melhor para nós. A soja também foi perto disso. Na verdade, esse ano foi a melhor soja que eu já colhi e o melhor milho que eu já colhi. Certo. Só que assim, teve o fator sorte por causa do clima, porque o clima não foi igual para todo mundo, entendeu? Então, eu até tenho, vamos dizer assim, fico meio assim de falar de produção, porque a pessoa pode achar que, tipo, a gente está falando uma coisa que não existiu, mas... você falando sobre a sua realidade, né? Eu estou falando sobre a minha realidade e eu estou vendo a realidade de algumas outras pessoas que o clima realmente não foi bom, nem para a soja e nem para o milho. Perfeito. Entendeu? Falando sobre a sua realidade, é bom você que nos acompanha no nosso bate-papo aqui, trazendo realidades de produtores de várias regiões. Estou aqui na região do Vale do Paranaíba, no estado de São Paulo, e também, logo mais você vai acompanhar outra entrevista que nós estamos fazendo ali na região norte do Paraná. Você percebe que são regiões próximas, mas ao mesmo tempo existem realidades diferentes na questão climática. Nani, vamos falar agora sobre as perspectivas para a próxima safra. Você fez um balanço aí, você analisou como boa a safrinha. Eu gostaria que você falasse sobre a projeção para a safra verão, tendo em vista que a gente conversava nos bastidores, aí você também vai plantar o milho verão nessa próxima que nós vamos ter agora, né? Vamos terminar aqui, a gente vai ter um período aí do vazio sanitário para a soja, né? E depois começa aí a safra verão. Quais são as suas perspectivas, os seus planejamentos? O que você está planejando para a próxima safra verão, né? Então, Marcelo, uma coisa assim, para finalizar essa safrinha, que eu quero dizer assim, terminamos a safrinha com, teoricamente, a melhor safrinha que nós colhemos. Sim. Só que para mim, nos últimos 20, 30 anos aí que a gente vem fazendo a parte financeira e tudo, o ano passado e esse ano está sendo os piores anos que eu já vi, até por causa de preço. Então você tem que formar uma coisa que é produtividade aliada a valores, né? A lucratividade. Porque não adianta também eu fazer uma coisa extremamente alta com esse preço, né? Então eu vejo assim, o meu verão vai ser plantado os pivôs todos de milho com investimento para produzir o máximo que eu tenho no meu pensamento de que possa chegar aqui, né? Que é na faixa dos 500 sacos, só que uma coisa é você pôr isso e outra coisa é acontecer, porque
depende se der um vento. Você sabe que o clima tem N fatores que pode afetar a produção, né? E eu acho o milho para verão uma safra de maior risco, embora toda vez que eu plantei milho verão ou foi igual ou melhor que a soja, eu não tive nenhum milho que teve uma lucratividade muito pior que a soja. O último milho que eu plantei, que foi um desses que não teve muita... porque nós colhemos hiper bem no milho, só que da hora que eu comecei a colher para a hora que eu acabei, o milho despencou e me deu R$5.000 de lucro, um milho de 463 sacos, verão, entendeu? Isso foi no sequeiro. E porque o clima foi perfeito e tudo, só que você não tem valor, entendeu? Esse ano eu vou investir no milho, vou colocar o que a soja precisa, né? O que o milho não tirou, aquela conta que eu te falo que eu faço no ano, né? Mas eu estou escolhendo as melhores variedades que eu acho que possa se adaptar aqui, né? Estou colocando até algumas variedades novas. Eu estou fazendo um programa nutricional muito bom, né? E o duro de tirar investimento, isso que é uma coisa que eu fico assim, porque tem coisa que não dá para tirar investimento, né? Se tiver doença, você tem que tratar a doença, se tiver inseto, você tem que tratar o inseto. Uma coisa que eu acabo economizando um pouco é que a gente tem os fungos que a gente faz, né? Então ajuda a gente, né? Porque o custo acaba sendo bem mais barato que o comprado, né? Então os fungos acabam me ajudando, e isso é até uma coisa que a gente quer dar sequência para cada vez diminuir a parte química, né? Mas na parte nutricional eu não vejo muito, a não ser com a compostagem e tudo, mas você precisa ter um investimento, né? E por enquanto a gente vai ficar aí um ano sem fazer investimento, só fazendo o que é mais importante, vamos dizer assim, para a planta. Eu não vou diminuir investimento em planta para investir em trator, por exemplo. Certo, maquinário. Dentro dessa questão que você está falando, Nani, o fator aí da produtividade, que é muito importante, associado a ter uma lucratividade, isso impacta muito na questão do comércio, né, da comercialização. Sim. Esse fator que você está citando aí, você fez a tarefa de casa, que é investir em alta tecnologia, ter o clima favorável, que te leva a ter uma boa produtividade. Sim. Porém, o desafio agora passa a ser na questão de comercialização. E quando você entra nessa questão aí de commodities, nessa questão, são fatores que o produtor praticamente fica de mão atada, ou tem alguma estratégia para isso, né? Como que você avalia? Olha, eu acho assim, o preço que tem na região, ele muda um pouco se você atingir a pessoa final sem atravessadores. Certo. Então, no caso do milho, a diferença, às vezes, ela é grande. Só que você tem o custo daqui que você também tem que levar em consideração. Certo. Né? E eu acho que a única forma, talvez, mas é uma coisa difícil, porque você tem que ter um volume gigante, né? É tentar... Eu vi algumas empresas tentando fazer exportação direta para a China. Certo. Entendeu? Segundo eles, elimina 3, 4 atravessadores, né? Certo. Mas também não sei quanto de soja precisa para ter isso, como que... eu não sei se as cooperativas aqui conseguem, entendeu? Eu acho que até em questão de cooperativa, a gente está bem, vamos dizer assim, representado, porque você pega a cooperativa de Pedrinhas hoje, é uma das que tem melhor preço entre as cooperativas, não estou dizendo... Revenda. De fora, né? Só que você tem que avaliar tudo, né? Porque às vezes vem um super preço, só que de uma firma que você não conhece. A chance de você... levar um tombo é muito grande. Então, geralmente, quando a gente comercializa aqui, paga primeiro e tira depois, né? Certo. Funciona dessa forma. Uma questão de segurança. Questão de segurança. Perfeito. Entendeu? E dentro dessa realidade, né, de buscar isso, muitas pessoas usam a questão de barter, né, que fala travar custo de produção. Falando sobre safrinha, mas já entrando na questão também, falando sobre
a parte de comercialização, quando você planta, visando também essa questão aí de lucratividade, né? Você usa barter, como que você avalia essa questão? Tem muitos que falam, você vai fazer um barter no sentido para travar só o custo de produção, depois você vê o que você faz com o outro. Você tem feito algum tipo de barter? Com a sua experiência, como que você avalia esse tipo de comercialização que é muito usada e tem sido muito usada por vários produtores em várias regiões? Olha, no meu ponto de vista, o que eu faço, eu vou nas empresas, até uma das coisas que eu estou querendo fazer agora é comprar à vista. Não consigo ainda esse ano comprar 100% à vista, não consigo. Mas eu consegui sair fora de financiamento já há algum tempo, né? Certo. Porque hoje o juro que o financiamento te cobra de 10% a 15%, você acaba, para mim, eu acho que não compensa. Eu prefiro pegar na empresa a 1,2 aí. Sim. Mas eu quero chegar assim, eu compro para safra e se eu achar um preço bom para safra, eu vendo a hora que eu quero, não naquele momento. Sim. Você entendeu? Então, eu não gosto de fazer porque eu acho assim, nessa troca, eu acho que é igual quem compra... Nego vai matar eu que eu falar isso daí. Não, só vou falar porque você está falando da sua opinião. Você é um produtor e eu acho que a gente ouviu vários produtores que têm as suas realidades, né? Você é um cara que age dessa forma e eu acho bacana você falar o seu posicionamento. Né? Eu acho que é igual quem vende touro, que vende gado, no olho. Eu vendo o gado, ele pesa no frigorífico e o frigorífico me paga. Agora tem gente que vende no olho. Eu acho que sempre quem está comprando tem um olho muito melhor ou vai oferecer menos do que, porque ele não vai entrar nessa parte de risco. Certo. E eu acho que o barter, muitas vezes, o pessoal sempre tem um preço formado para safra, mas ele vai te mandar um pouco menos do que ele acha que é, no meu ponto de vista. Muitas vezes você ganha dinheiro, e bastante dinheiro. Eu acho que na média, em 10 anos... Se você fechar a hora que você achar melhor, ou não fechar, talvez tenha um resultado melhor. Eu gostaria de fazer isso, comprar e vender a mercadoria na hora que ela tivesse, assim, na média de 10 anos, a soja. Qual é o melhor mês de vender? Em outubro? Vou vender em outubro. Você não vai acertar todos os anos, mas na média você vai acabar fazendo uma melhor venda. E o milho, quando é? Aí você faz isso, mas para isso você tem que ter as duas mercadorias na mão. Certo. E hoje, com esses preços, é difícil de você juntar aí duas safras na mão. Tá difícil juntar uma, certo. Entendeu? Devido ao valor, né? Então, eu não faço. É muito difícil fazer. Eu acho que eu nunca fiz, para dizer a verdade. Com a sua experiência, você olhando para um lado que você fala no sentido da gente ter produtividade. Por outro lado, né, falando dentro do benefício de travamento de custo de produção, isso também não acaba dando um pouco de segurança quando você tem um grande revés no processo também? Olhando de um lado de produtividade, sim, mas olhando também no lado que possa gerar um pouco de segurança para o produtor. Sim. Eu acho que sim. Eu acho que se você, por exemplo, tem gente que vai lá, compra uma propriedade, fica com aquela margem muito pequenininha, ele fala, se eu vender nesse preço na safra, eu consigo... vamos dizer assim, pagar tudo. Se tiver mais baixo, não. Tudo bem, eu não sou contra de fazer isso, entendeu? Sim. Eu não faço, na verdade, mas eu não sou contra de quem faz, entendeu? Perfeito. Porque muitas vezes eu olhei isso daí, eu já vi a pessoa ganhar dinheiro 2 vezes, perder 3, então e aí vai. Assim, eu posso estar até falando uma coisa que... Mas é uma experiência sua bacana, e dentro desse ponto que a gente está falando sobre comercialização, fica muito claro, né, até para a gente encerrar essa questão da comercialização, é que não existe aí, né, um comportamento ideal que acaba fazendo com que você tenha realmente essa lucratividade, porque a gente acaba ficando exposto às questões que fogem do planejamento do agricultor, a questão de política externa e tantas outras coisas que acabam afetando, né? É que tem tanta coisa que afeta, assim, no preço, porque assim, por exemplo, uma multinacional, ela solta um produto, não é, eu gastei
10, vou vender por 11, margem de 10%. Então, ele gastou 10. Se o produtor puder pagar 1.000, ela vai cobrar 1.000. Sim. Entendeu? Tanto é que você pode ver que quando as coisas abaixam demais o preço, eles tiram um pouquinho. Quando sobe demais, eles sobem também. Sim. Então, tipo assim, se a gente conseguir... eu acho que a única forma da gente conseguir diminuir custo é talvez tentando, nessa parte de biológico, tentar fazer os seus próprios biológicos, tentar fazer uma compostagem, com esse tipo de coisa. Agora, se você depender de preço de empresa, você nunca vai pagar baratinho no fungicida, você nunca... Porque você pega, por exemplo, o regente da cana não pode usar na soja. Por quê? Porque o da cana, a cana só pode pagar X. A soja pode pagar 2x, então o da soja vai custar 2x e a cana X. E o do cachorro, 1.000x. Porque o do cachorro, você vai lá dar 2 espirradinhas nele para pulga, ele custa 100 vezes mais que o regente da cana e é o mesmo princípio ativo, entendeu? Certo. Então é assim, o que segura um pouco isso também, existe vamos dizer assim, é um círculo que tem coisa que não tem como você sair fora, entendeu? Tanto é que os preços no MT de semente, de insumos, são mais baratos que aqui, né? De químicos, tudo, é mais barato que aqui. Então assim, no meu ponto de vista, tem coisa que não dá para você escapar muito, entendeu? Reduzir tanto. Vou usar metade da dose do veneno? Não dá. Agora, também não vou usar ele de forma, vamos supor, à toa, né? Tipo, se ele aguenta 30 dias, vamos segurar os 30 dias. Isso depende de bons profissionais, de uma série de coisas, né? Legal, é isso aí, pessoal. Nosso bate-papo hoje é sobre Safrinha 2025, colheita da safrinha, os desafios que tem na safrinha e, claro, a gente bateu um papo aqui com o produtor Jandiray falando sobre a questão da comercialização, os vários desafios que acabam impactando na questão aí do produtor conseguir ter lucratividade, não só produtividade, mas também lucratividade. Nânio, fazendo uma avaliação geral, então, dentro da safrinha 2025 que você colheu, você avalia como uma forma muito positiva diante do cenário que muitas vezes aparecia que teríamos aí grandes dificuldades, até resultados menores, você avalia como uma safrinha boa e as perspectivas aí futuras são boas também para as próximas. O que eu penso é assim, o que eu volto a falar para você, a safrinha foi boa com preço ruim. Certo. Você entendeu? Safrinha boa com preço ruim. De repente você tem uma safrinha média com preço excelente, ela se torna melhor do que hoje. Certo. Entendeu? Então, o que a gente torce demais é que esses preços melhorem. Certo. Porque você não pode toda vez torcer para ter uma safra muito boa, para ter um rendimento baixo, sendo que se o preço estiver mais alto, você pode ter uma safra média com uma lucratividade às vezes até melhor, entendeu? Perfeito. Então eles falam assim, tem que juntar os dois, preço e produção. E o produtor, como sempre, segue produzindo, faça sol, faça chuva, tenha tempestade, tenha lucratividade ou não, a gente percebe que o agricultor realmente segue sempre acreditando em novos resultados. Sim. Né? Você pode ver até que, se você notar em várias regiões, muitas culturas novas aparecendo, entendeu? Você pega, por exemplo, na região aqui de Mato Grosso do Sul, nós temos eucalipto entrando, temos cana entrando, gado saindo. Aqui em Pedrinhas nós temos algumas áreas de cana entrando a mais. Então, assim, vai depender muito, é o que eu te falo, de produção e preço, para ver para que lado que o produtor vai acabar partindo. Optando, né? É isso aí, pessoal. Nosso bate-papo de hoje aí foi com o produtor rural Jandiray falando sobre a Safrinha 2025. Então você fique ligado, obrigado pela sua audiência, obrigado por nos acompanhar no nosso bate-papo e a gente vai trazer em breve aqui mais entrevistas sobre a realidade aí da Safrinha 2025. Um grande abraço, pessoal, obrigado pela audiência e até a próxima. Tchau!